A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer estar com você nesta oportunidade para mais um estudo da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Revista da CPAD, lição de número 11. Eu sou o pastor Diogo Ros e é um prazer estar contigo nesta feita. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, assim o faça, clicando em algum botão aqui abaixo, onde você pode se inscrever e também deixar aí o seu comentário. Tudo isso ajuda para que este vídeo se propague nas redes sociais e incentive este canal a crescer e a palavra de Deus se propagar. Amados, a lição de hoje é, então, a de número 11, e o título é este: A salvação não é obra humana. Salvação não é obra humana. O texto áureo é o que está em Tito, capítulo 3, e versículo de número 5, onde está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que importante texto, onde nos diz que nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração é ser gerado de novo. Verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Vamos para a leitura bíblica em classe, está em Efésios 2, do 1 ao 10. Você pode fazer aí no conforto da sua casa, com a sua Bíblia ou com a sua revista em mãos. Os textos que estão aqui serão comentados no decorrer da lição. Introdução diz assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero aqui pontuar algumas palavras que importantes. A restauração à comunhão com Deus, depois a impossibilidade de qualquer pessoa angariar pelo seu próprio esforço, e depois por meio da intervenção divina por meio do Espírito Santo. Aqui nessa introdução eu estou grifando aí na sua tela essas três frases. Bom, aqui a primeira o homem estava em miséria. Todos pecaram, diz o texto de Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. As nossas obras são como trapo de imundícia, vai dizer Deus lá no livro de Isaías. O homem estava em miséria, mas ele foi restaurado à comunhão com Deus através de Jesus. Para isso é preciso crer no Senhor Jesus para voltar a ter comunhão com o Criador. Outro sim, a salvação ela não é por meio de esforço humano, como pensou Pelágio. Foi lá no início da história cristã, o seu grande debate contra Agostinho,
de Hipona. Então veja que, segundo Pelágio, a salvação dependia de um interesse humano. E eu te digo que o homem não tem interesse em salvação. O homem estava morto em seus delitos e pecados. O ser humano quer mais estar entregue às suas paixões mundanas. E se não for por obra de Deus, não haveríamos de ser salvos. Então aqui terceira frase é por meio do Espírito Santo. João 16 é dito que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então é Deus, mediante a uma graça que no arminianismo e até no calvinismo também se acredita, mediante uma graça que nós chamamos preveniente, ou seja, Deus de antemão, ele mostrou para nós um envolvimento, uma graça de que o evangelho foi pregado e mediante a isto, uns respondem ao chamado do evangelho, outros negam. Porém, é tudo obra de Deus. Deus começa a salvação. Deus, ele dá o start inicial para a salvação. E o homem responde com sim ou não. Jesus disse: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Agora, o homem pode resistir à graça ou aceitar a graça. Nós que somos de visão mais arminiana, acreditamos na resistência da graça. O homem pode resistir a esta graça, mas ela começa por Deus. A salvação sob a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. Então, dos versículos 1 a 3 ali de Efésios. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Ele diz: mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos, por natureza, filhos da ira. Uma triste fotografia da raça humana. Então percebam, pelos vários textos que Paulo menciona na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos, que andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, éramos, olha aqui, filhos da desobediência. Esta era a condição do homem, entregues aos desejos da carne, por natureza filhos da ira de Deus, porque fazíamos tudo o que era contrário à palavra, à moralidade. Esse era o ser humano, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, fazendo a vontade do inimigo, fazendo aquilo que o diabo gosta. Era isso que fazíamos. Então essa era a triste fotografia da realidade humana, da raça humana. Então esta era a nossa condição de pecadores. Mortos em ofensas e pecados, subtópico 2. As expressões "e nos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém
pode ser salvo. Então aqui percebam, antes de mudarmos a tela, ele nos vivificou, ou seja, foi enxertado no homem a vida. O homem, ele passou a receber o sopro do Espírito Santo no seu espírito humano, e ali houve o renascimento espiritual. A regeneração, ser gerado pelo Espírito Santo. Então estávamos mortos e o Espírito Santo comunicou esta vida em nós. Tudo isso então revela a ação do Espírito Santo. Sem ele ter tocado, não haveria pessoas na igreja. Você não estaria na casa de Deus se o Espírito Santo não te tocasse. Claro, você contribuiu, você tem permanecido na salvação, porque você está se esforçando, está se ajudando a se manter dentro do propósito salvífico de Deus. Então não recue, não esmoreça, não jogue a toalha, permaneça buscando esta presença. Precisa ser esclarecido as expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas. Não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Vou salientar aqui uma metáfora. Isso é uma figura de linguagem. Não deve ser entendida literalmente. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Então veja bem, aqui precisa ser pontuada algumas expressões muito úteis para o nosso entendimento espiritual. Então, primeiro, quando a Bíblia diz que estávamos mortos, se trata de uma metáfora. Que você, antes de ser cristão, você fazia 3 refeições por dia, andava, caminhava, falava, trabalhava. Então, esta morte, ela está falando de uma separação com Deus. Estávamos separados de Deus. Mas esta ação do Espírito Santo nos trouxe a vida, como outrora eu falava. A humanidade estava separada. Agora, isso não significa que nós estávamos em uma aniquilação espiritual total, como até me parece o calvinismo entende esta forma, que o homem estava morto, tão morto, e morto não responde, então precisou Deus não só trazer uma graça, aquilo que o calvinismo chama de uma graça irresistível, que Deus determinou alguns para a salvação e por outro lado determinou outros para a perdição. Esta é como estamos trabalhando na área da soteriologia da salvação, até nos vídeos anteriores e nesse eu também dei pinceladas sobre arminianismo e calvinismo. Volto a dizer que eu estou devendo esse tipo de vídeo aqui no canal, mas por hora vamos estar gotejando alguns vídeos falando sobre a salvação na postura arminiana e a salvação na postura calvinista. O calvinismo, ele é uma corrente teológica de Agostinho e depois de João Calvino e depois dos seus seguidores,
que parece que o homem, de tão morto que estava, aniquilado que estava, Deus foi lá, determinou a salvação, colocou esta salvação meio que boca abaixo dos escolhidos, como prega o calvinismo, e então não é bem assim. O homem estava morto nos seus pecados, claro que estava, mas a graça trouxe um esclarecimento. A graça divina tocou o ser humano, mas ele pode, segundo nós que somos pentecostais, e mais, repito, de linhagem arminiana, entendemos que o homem pode resistir à graça ou pode aceitar a graça divina. Então, é possível o homem perder a salvação, nós acreditamos nisso. O calvinismo diz que o homem não perde nunca a salvação. Isso é perigoso, que pode levar alguns a acreditar que uma vez salvo, sempre salvo, e pode levar alguns ao vício, levar alguns a retornar à vida pregressa que antes estava, como já aconteceu com alguns calvinistas, porque dizem, estão lá no bar bebendo e dizem assim, olha, eu sou salvo, eu sou escolhido, nada que eu fizer poderá me tirar a salvação. Então, por outro lado, alguns entram em choque emocional, porque às vezes pode estar até dentro de uma igreja e achar que não são salvos e ficam lutando com isso. Isso eu estou me referindo aos que pensam no viés calvinista, mas eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Às vezes, a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino no qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras. Pois não se trata de uma recompensa. Ou boa exegese, uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega Robson. A graça, abre aspas, é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, vem a graça, ponto primeiro. Mediante uma ação do Espírito vem a graça. A fé, que é a capacidade de crer, é uma resposta que eu dou para a graça. Então, vem a graça, eu posso resistir a ela, ou crer, ou aceitar essa graça de Deus. E aí, quando vem a graça, eu entro com a fé. A possibilidade de crer é a resposta que eu dou para a proposta de Deus. Isto é a fé. E quando a fé encontra a graça, o resultado disso é a salvação. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação. Tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação
têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo. Até que esses ciclos da roda do renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, conforme Salmo 78, 39, Hebreus 9, 27, João 9, de 1 a 3. Bom, queridos, as religiões reencarnacionistas são várias. Os kardecistas, né, os seguidores de Allan Kardec, o espiritismo é reencarnacionista, o budismo, que seguem a Siddhartha Gautama, o Buda, também o hinduísmo e muitas outras filosofias, crenças são reencarnacionistas. Eles acreditam que uma pessoa nasce, morre, nasce de novo em outro corpo, claro, e vai nascendo e vai morrendo, e vai nascendo e vai morrendo, até ir se purificando dos seus karmas da outra vida. Seria uma espécie assim, se você matou numa vida passada, agora você vai ser morto. Quer dizer, não precisa de Jesus. Segundo o reencarnacionismo, não teria por que Jesus pagar o pecado, porque quem paga o pecado é o meu sofrimento nesta vida. Então essa é mais ou menos a filosofia reencarnacionista. Mas não há muito espaço na palavra de Deus para o reencarnacionismo. Hebreus 9, 27, eu vou colocar aqui na tela. Eu creio que é o principal texto que desmonta essa crença. Eu vou colocar aqui para você. Hebreus 9 e versículo 27. É o principal. Tem mais textos, mas esse aqui derruba a doutrina da reencarnação. O que é dito, vejam, assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso o juízo. Quer dizer, é isso que temos aqui no grego. Aqui no grego está escrito kai, kath, ozon, apokeitai tois, antropotois, rapax, apadadei, apadanein, metadetouto crises. Ou seja, morrer uma vez. E depois o crises, é o critérios, é o juízo. É isso o que o grego fala. É isso que a Bíblia fala, morrer uma só vez. A Bíblia não está escrita que o homem morre várias vezes e renasce várias vezes. Renascemos, como disse Jesus, da água e do Espírito, que é uma simbologia de nascer de novo, de ter uma nova vida, de tomar uma nova postura. Tá bom? Então, reencarnacionismo não deve ser crido. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Então aqui eu quero comentar, antes de mudar de tela,
e na província da Galácia. As igrejas da Galácia, Galácia não era uma igreja, tá? Galácia era uma região como o Rio Grande do Sul, com 500 e poucos municípios, mas é um estado, é uma província gaúcha, a província de São Pedro, a província do Rio Grande do Sul. Na região da Galácia, haviam as cidades de Listra, Icônio e Derbe. Haviam mais. Mas essas igrejas foi redigida uma carta pelo apóstolo Paulo condenando o quê? A prática dos judaizantes, que eram judeus que se converteram a Cristo, mas estavam impondo a observância da lei de Moisés para a condição da salvação. Ou seja, eles estavam dizendo que só crer no Senhor Jesus não era suficiente. Tinham que guardar o Shabat, o sábado, tinham que se circuncidar e observar os preceitos da Torá, os mandamentos de Moisés, 613 mandamentos. Então, segundo eles, sem observar a lei de Moisés, somente crer em Jesus era insuficiente. É claro que em Atos 15, no primeiro concílio, na primeira convenção pastoral apostólica, os primeiros apóstolos, eles acharam por bem que não impusesse aos gentios nenhuma outra observância, a não ser que se abstivessem da carne sufocada com sangue e da prostituição. Mas crer em Jesus é suficiente para a salvação. Então é preciso deixar aqui bem claro que não precisamos impor o determinismo, a aliança que Deus fez com Israel, impor isso para a igreja. Tá, então, a Bíblia no Antigo Testamento, ela tem leis cerimoniais, tem leis religiosas e leis morais. Leis civis, cerimoniais e morais. As leis civis, não precisa você guardar ali do texto de Moisés, do Levítico, porque você tem do teu município, você tem do teu estado, do teu país. Claro que elas devem estar de acordo com a palavra, mas graças a Deus não são assim tão diferentes da palavra de Deus. Por exemplo, homicídio era erro na Bíblia, homicídio é erro aqui nas nossas leis brasileiras, graças a Deus. Então veja bem, leis cerimoniais do Antigo Testamento, eu não preciso sacrificar nenhum cordeiro, nenhum boi, hoje, porque o sacrifício de Jesus substituiu isso. As leis morais, não adulterar, não roubar, tudo isso está no Antigo Testamento. Na lei de Moisés, eu devo continuar a fazê-la. Agora, a cumprir isso. Agora, a lei cerimonial, não. Jesus cumpriu cabalmente e suficientemente aplacou a ira de Deus. Então, crer no Senhor Jesus basta. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, como o maniqueísmo, por exemplo. O que é isso? Fundado por Mani, ou seja, o fundador do maniqueísmo na Pérsia, atual Irã, seu ensino, ou seja, do maniqueísmo, era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Se eu não me engano, o zoroastrismo, lá da época dos medos e persas, também acreditava nisso. Talvez isso
tenha influenciado Mani, que depois se converteu, teve uma conversão leve ao cristianismo e misturou, né? Então, trazendo aí o maniqueísmo. Que é aquelas duas entidades, né? A força das trevas e a força da luz. Como se Deus e Satanás estivessem competindo. Mas não existe. Deus não conhece ninguém para competir. Jesus não tem ninguém para competir. Eu e você temos. Nós lutamos contra as forças espirituais da maldade. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não conhecem oposição. Eles são... Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. Deus não compete com ninguém. Ele não reconhece nenhuma oposição. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo, segundo o maniqueísmo, e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível através de um conhecimento místico, a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada, entre aspas, aos espirituais. Ou seja, aquele grupinho, segundo o maniqueísmo, que consegue vencer as trevas. Não é assim. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento, dizem os maniqueístas. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder para medir força com Jesus. É o que eu falava antes. Então, queridos, eu preciso salientar aqui que não existe duas forças como acreditava o zoroastrismo, o maniqueísmo. Deus, repito, não conhece adversários. Perceba que Satanás, para tocar em Jó, teve que pedir para Deus. Tá? Então, veja que Satanás pediu para tocar em Pedro, mas Jesus disse, eu roguei, Pedro, por ti. Então, não tem duas forças. Deus é soberano. E colocar Satanás nessa posição contra Deus era tirar a soberania e a onipotência de Deus. Jesus disse em Mateus 28, é-me dado todo o poder. Então ninguém compete com Jesus, nem com o Pai, nem com o Filho. Ponto de número 3, as soteriologias inadequadas de hoje. O islamismo, segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso, segundo o Alcorão diz no capítulo 13, na Surata 13, versículos 22 e 23 do Alcorão. A Bíblia, entre aspas, né, o livro dos muçulmanos, dado pelo anjo Gabriel, entre aspas, ou com aspas, que é um anjo muito estranho, né, que deu o Alcorão para o profeta, entre aspas, também, Muhammad, que é o Maomé. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, veja, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador, diz o Alcorão. Quem deu o Alcorão para Maomé foi esse anjo Gabriel, muito estranho esse Gabriel. Perceba que a Bíblia diz em Gálatas, a Bíblia diz que o Satanás ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Então esse Gabriel que deu o Alcorão para Maomé, que recitou o Alcorão, é um Gabriel muito diferente do Gabriel da Bíblia. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos e muçulmanos, que é a mesma coisa, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles, dos muçulmanos, é por mérito, é pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer
no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. A salvação não é por obras, não é por entregar cesta básica para ninguém, não é por dar cobertor para quem está com frio, não é por alimentar o mendigo, não é por ajudar o hospital, não é por obras que você é salvo mediante a resposta de fé que você dá à graça de Deus, a proposta do Evangelho. Claro que depois que você creu no Senhor Jesus, você pode entregar cobertor para quem está com frio, entregar uma marmita para quem está com fome, dar uma oferta, uma ajuda para um asilo, para um orfanato, que hoje não se chama mais orfanato, ou para ajudar um hospital. Você pode. Agora, salvação não é pelas tuas atitudes, ela é pela graça e pelos méritos do Senhor Jesus. As testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, segundo dizem eles, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos, segundo pensam os testemunhos de Jeová. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, entre aspas, e o outro grupo, a classe da grande multidão. Outro grupo, a classe da grande multidão. E a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são os filhos de Deus. Não pertencem a Cristo. Não tem o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, mas que a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bons testemunhos de Jeová, para começo de conversa, Jesus é uma criatura para eles. Jesus foi criado, Jesus não é Deus, e para eles Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. Pensa na baita heresia. Então o salão dos reinos das testemunhas de Jeová não é coisa que pentecostal, assembleano, evangélico deve participar. Eles não são nossos irmãos. É uma seita. É uma heresia. Então cuidado quando eles baterem a tua porta. Principalmente eles têm mulheres que evangelizam bastante, né? Diferente do mormonismo que eu vou falar agora. O mormonismo, os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas realmente a graça. Existe apenas uma salvação e ela está disposta à disposição de todos os seres humanos. Então, queridos, os mormons, diferente dos testemunhos de Jeová, que geralmente são mulheres que saem fazer visita nas casas, e tem aquela revista Torre de Vigia, joga aquilo fora, não receba. Está distorcido. O testemunho de Jeová tem até a Bíblia própria deles distorcida, manipulada.
Os Mormons, que é a seita do Sr. Joseph Smith, que também recebeu a visita de um anjo chamado Anjo Moroni, sempre uns anjos, né? Tem uns anjos muito estranhos que aparecem para determinadas pessoas e criam religiões. O anjo que apareceu para o profeta, para Maomé, criou os muçulmanos, o islamismo. Muito estranho aquele anjo. Agora outro anjo que se autodenominou Moroni apareceu a Joseph Smith e deu a ele o livro dos Mormons, que os Mormons têm em pé de igualdade com a Bíblia, e lá diz um monte de heresia, que tem aqueles moços, aqueles rapazes que andam pelas ruas com a plaquinha escrito Santos dos últimos dias, também não os receba em tua casa, porque eles são Mormons, vão distorcer, vão confundir a tua cabeça. Então, nem os saudeis, vai dizer a Bíblia. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. E isso é um ato soberano da graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina, nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que salvação é para todos. E aqui o comentarista da lição, ele já dá a sua criticada no calvinismo, porque Deus disponibilizou a graça. Assim nós cremos, arminianos. Já o calvinismo entende que Deus colocou a graça boca abaixo. Deus primeiro regenera, depois Deus permite as pessoas crer segundo o calvinismo. Primeiro, no calvinismo, Deus colocou a salvação boca abaixo de uns e eles não podem fazer nada, nem que eles queiram se perder, eles não conseguem. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Deus disponibilizou a graça. Para quem? Olha aqui, o arminianismo crê assim, ó. A salvação é para todos. E isso ensina o arminianismo. Que nós somos de corrente teológica mais alinhada a Jacobs Arminius. Armínio. Mas os seguidores de João Calvino vão dizer que a salvação não é para todos. A salvação é só para os escolhidos. A salvação é para um grupo seleto que Deus determinou eles para a salvação e Deus determinou outros para o inferno. Isso crê o calvinismo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é para todos. Deus disponibilizou a chance de todos se salvarem. Agora você pode rejeitar a graça ou aceitar a graça divina, mediante a pessoa bendita de Jesus. E de outro não há como se salvar a não ser por Jesus. A aula de hoje ficou um pouco mais extensa das demais, que eu levava 30, 35 minutos, essa aqui passou de 40, mas a palavra de Deus sempre é bom. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, muito obrigado por ter você aqui conosco e até o próximo vídeo, a próxima aula, permitindo o Senhor Deus.